Audiolivro. Cristicismo. Filosofia cósmica do poder divino integralizado. Ordem Cristiceísta. Colégio Sacerdotal da Ordem de Melquisedeque. Mentor espiritual, Dom Adjan. Médium, Adilson Teixeira de Godoy. Livro de Mensagens. Volume 1. Deveres do Cristiceísta. Procurar vencer uma disputa de forma leal e honesta. Buscar a confiabilidade em uma outra criatura, mas manter os olhos abertos e muito atentos aos detalhes. Ser astuto, sem prejudicar nenhuma estrutura em que estiver participando ou pela qual seja responsável. Ser ágil e preocupar-se com o equilíbrio se tiver como objetivo se manter em algum ponto de liderança. Atuar como conciliador ao invés de agitador. Ter humildade para ouvir os dois lados e não ter vergonha de se desculpar quando estiver errado. Manter a cabeça fria e ter o conhecimento básico para desenvolver sua fé, crença e espiritualidade. Procurar a convicção e a autoafirmação. Ser decidido sem ser precipitado. Ser gentil em qualquer questão. Ser educado em qualquer situação. Ser ético sem ser absurdamente moralista. Permitir-se errar, mas é importante reconhecer o erro, e se for preciso voltar atrás. Pensar grande para atingir os objetivos. O ser cristiceísta não monta uma estrutura para servir unicamente aos seus interesses pessoais, também não se utiliza do prestígio alheio para suas ideias e projetos. O cristiceísta não faz jogo político de poder e não se vale da propriedade e vaidade alheia para realizar suas ideias e materializar seus objetivos. O cristiceísta sabe compreender as fraquezas dos outros e também sabe como lidar com elas. Não ataca, aconselha, não ofende, dialoga. Não se compromete se não tem como cumprir a palavra empenhada. Procura ser solidário e compreensivo, aceita um desafio consciente, mas não se entrega a futilidades. Não cultua e não convive com baixo ciclo vibracional, seja de que natureza for. Ser cristiceísta é se esforçar para enxergar além da trava do olho, não julgar para não ser julgado. O cristiceísta procura ser justo, sem ser inflexível. Ama o diálogo como meio de comunicação e acerto. O cristiceísta não é resignado, enfrenta os obstáculos e procura vencer todos eles, praticando somente o bem. Pense nisso e junte-se a nós. Página 27. O ser humano como centro gerador de força. Quando o ser humano adquire a consciência de que ele é um centro gerador de força integrada, sua ação na condução da vida vai ganhar uma nova dimensão, pois o seu grau de integração fica com o seu potencial de ação, configurado cosmicamente para atrair campos energéticos de maior ação. Essa configuração cria condições naturais de captação de poderosas fontes de energia, que não são inicialmente perceptíveis e detectadas por aparelhos de fabricação humana. O sistema crístico de expansão concentra poderosas correntes energéticas, capazes de mover campos de energia através da ação do pensamento consciente. Esse pensamento ativa essas correntes, colocando-as em vibrações que criam uma corrente de campo unindo a força do pensamento humano com o campo cósmico de vibração superior. A simples afirmação Deus existe, esse mesmo Deus pode todas as coisas, esse mesmo Deus que habita todas as coisas habita em mim e se concentra num mantra que deve ser repetido quantas vezes for possível. A persistência da afirmação vai construir uma sólida ponte entre o fluxo energético criador e um arquétipo de energia construído pela própria criatura, montando um poderoso veículo de força de vontade que possui um peso energético sem precedentes na construção dos canais que irão irrigar as correntes vibratórias na modelagem mental dos objetivos perseguidos. Acreditar e perseverar mantendo a mente focada no objetivo positivo é essencial para se obter uma resposta, pois Deus não quer o mal de ninguém. Qualquer ensinamento religioso disponibilizado para dar sustentação ao ser humano não prega o mal. Cristo afirmou no Evangelho que devemos perdoar os inimigos, orando por eles. Esta afirmação é um desafio para qualquer um. Como orar e perdoar alguém que nos atingiu violentamente, moral e fisicamente, de uma maneira clara e objetiva? Realmente é muito difícil.
Percorrer o caminho divino não é tarefa fácil para ninguém. Essa é uma das razões que justificam a existência do processo evolutivo. Tornar-se totalmente limpo e purificado em uma só vida é uma tarefa quase impossível. O isolamento também não é a melhor solução. Quem não se torna participativo, pouco ou quase nada tem para acrescentar de positivo para a sociedade em que vive. Viver em sociedade é de vital importância para o crescimento individual, tanto físico como espiritual. Na realidade, a vida ativa por si só já é um desafio e está incorporada ao cotidiano de cada um. As forças contrárias estão sempre atrapalhando principalmente quem tem o desejo de caminhar pela senda do bem. Página 29. A escolha de um processo meditativo. A doutrina cristiceísta desenvolveu alguns processos meditativos por meio da ação consciente dirigida ao campo de força divino. O conhecimento divino dotou os seres humanos de uma incrível capacidade de integração com as forças cósmicas de origem, onde estão registradas todas as formas de conhecimento em todas as áreas. O ser humano precisa encontrar a maneira certa de penetrar nesses campos energéticos homologados, onde a energia superior postou todo o conhecimento, colocando-o ao alcance de todos. Para acessá-los é necessário que a pessoa entre no conhecimento da linguagem desses campos, abrindo as portas da sua mente, dotando-a de correntes vibratórias que vão interligar o pensamento ao campo de força divino. Página 31. Projeção da fé. A fé projetada pelo pensamento se transforma em convicção, acrescenta a positividade, ativa a percepção, permitindo que a força interior de cada um se movimente e solidifique. A solidificação do pensamento constrói campos vibracionais que atuam na comunhão energética entre o ser humano e as energias cósmicas, responsáveis pela fixação do grau energético que emerge de cada criatura. Essa fixação brota na constituição intramolecular que regula as vibrações do campo magnético gerado, consolidando as bases energéticas responsáveis pela fixação do processo meditativo. Página 33. 40 pontos de convicção cristiceísta. Selecionamos na abertura da nossa proposta cristiceísta, de cunho espiritualista, 40 ensinamentos construídos pela evolução do homem, buscando Deus e o conhecimento. Esses ensinamentos encontram-se espalhados em várias manifestações religiosas monoteístas, aceitas pela visão espiritualista, aberta a todo postulado, diretamente ligado à fé e ao conhecimento divino. A importância de toda corrente religiosa que atua na Terra como parte integrante da fé humana está em Deus e em seus sacramentos. Tudo vem de Deus. O culto espiritualista sente ver tudo de uma forma diferente e o cristicismo tem seus pontos de crença básica. 1. Acreditamos na existência de Deus. 2. Na ordem angélica. 3. Na tríade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. 4. Na transmigração e materialização em corpo físico das almas humanas renascidas. 5. Na comunicação dos espíritos. 6. Na integração cósmica dos seres. 7. Na manifestação da força mediúnica. 8. Na proteção individual dos espíritos familiares ou não. 9. Nos campos vibracionais superiores. 10. Na expansão da força divina. 11. Na expansão dos universos espirituais. 12. Nos céus energéticos de cor e luz de força e vida, campos e ondas. 13. No colégio sacerdotal da Ordem de Melquisedeque. 14. Na integração dimensional. 15. Na solidariedade humana. 16. No preceito evangélico, amai-vos uns aos outros. 17. Na comunhão e proteção dos santos. 18. Na vida espiritual eterna. 19. Na energia do ser humano com participação no processo crístico de expansão. 20. Na atuação cocriativa do ser humano. 21. Na plasmatificação da forma. 22. Na realização dos objetivos por meio da sua concentração. 23. Na natureza como matriz de todo poder e conhecimento. 24. Na fé-conhecimento.
25. Na força cósmica. 26. Nos campos de vibração superior como detentor do conhecimento universal. 27. No ser humano como força espiritual encarnada. 28. Na participação do ser humano no processo crístico de expansão como força atuante. 29. Na existência de outros mundos. Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. 30. Na ciência humana como expressão material do conhecimento divino. 31. Na manifestação divina através das artes. 32. Em Deus como Pai do processo evolutivo. 33. Nas esferas do campo divino de vibração superior. 34. Na crença de que Deus se manifesta criando universos. 35. Nos campos em transição evolutiva de vibração densa. 36. Em Jesus como Filho de Deus. 37. Nos enviados divinos que ajudam na expansão do conhecimento superior e do amor divino dentro do processo evolutivo do planeta. 38. Na ação das forças negativas para prejudicar o processo evolutivo dos seres encarnados e do próprio processo planetário. 39. Em Deus como Pai do processo evolutivo. 40. Na natureza como suporte de todo o processo evolutivo. Página 37. Uma pesquisa séria e profunda. Durante o curso da História Religiosa e Teológica, alguns fundamentos básicos do pensamento energético espiritualista foram atacados e destituídos de ação, pelos teólogos religiosos ou não, desenvolvendo manuais de apologética para combater ensinamentos espirituais de importância transcendental para o sistema crístico. Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, temos a eliminação da doutrina dos 3 capítulos de Orígenes, pelo Concílio de Constantinopla II, em 553 d.C. Orígenes, grande filósofo, citado até hoje, inclusive pelo Papa Bento XVI, teve sua doutrina dos 3 capítulos condenada por interesses políticos do imperador Justiniano I e de sua mulher Teodora, num sínodo de bispos convocados irregularmente. Atualmente, dentre as religiões cristãs, somente a doutrina espírita, de forma organizada, mantém essa interpretação evolutiva na doutrina cristã, influenciando positivamente outras manifestações religiosas. A Reforma Protestante atacou o clero, mas manteve os dogmas. Não elucidou esse ponto e atrasou nesse aspecto o conhecimento divino. Essa interpretação cristalizadora de conhecimento influencia até hoje. Com exceção da fé cristã-espírita, todo o segmento evangélico e protestante no mundo aceita esses dogmas. Essa é uma questão que as doutrinas cristãs, sejam católicas, protestantes, evangélicas, pentecostais ou neopentecostais precisam discutir. Toda a linha de pensamento escolástico e clerical predomina há mais de 1500 anos. Antigamente, os sacerdotes neoplatonistas e os que acreditavam na reencarnação foram perseguidos como hereges, especialmente depois do Concílio de Constantinopla II. A falta de elucidação desse postulado travou a expansão do conhecimento divino nesse ponto, interrompeu a expansão das frequências vibratórias, cristalizando o conhecimento. Esse concílio precisaria ser anulado, por ter sido convocado irregularmente, e o texto de Orígenes deveria ser reexaminado e reestudado, pois a crença na transmigração da alma absolutamente não é incompatível com a fé cristã. Jesus disse: é preciso renascer de novo para entrar nos reinos dos céus. Quem não renascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. A interpretação teológica de entendimento clerical e evangélico foi desviada para a regeneração pela água do batismo, e não como reencarnação. A regeneração pela água do batismo, para nós, vem a ser um outro assunto, que será explicado posteriormente. A fé criticista comunga com o pensamento holístico evolucionista, e interpreta de forma diferenciada esse postulado, da mesma forma que o budismo, o brahmanismo, o hinduísmo e a fé espírita, sendo que essas religiões juntas representam mais de 3 bilhões de religiosos e espiritualistas no planeta. De qualquer modo, o assunto está equilibrado, mas o prejuízo do ponto de vista filosófico e teológico à doutrina de Jesus,
já foi causado dentro da Igreja Católica, e ninguém toma uma providência para reexaminar essa questão teológica. Nossa proposta energética de integração não pode prescindir da interpretação evolucionista. A justiça divina só pode ser viabilizada pela correção kármica. Cada um é perdoado pela luz divina, mas responde pelas suas faltas dentro da lei de ação e reação. Aconselhamos os cristãos, tanto católicos como protestantes, a pesquisarem nos meios disponíveis, dentro da literatura religiosa, a verdade do Concílio de Constantinopla II, e discutirem esse assunto com os seus teólogos, padres e pastores. É um debate atual, extremamente produtivo ao conhecimento e que muito contribuirá para descristalizar o ritmo divino de expansão. A crença na reencarnação é mais antiga do que a Bíblia judaico-cristã. Os cristicistas creem na doutrina de Orígenes e não estão sozinhos. Essa anematização dentro da doutrina cristã pertence à visão interpretativa dos homens. Nem Deus, nem Cristo tem nada a ver com a mentalidade dos sacerdotes da época. Página 40. O cristicismo ensina: você se salva pela fé e se integra pelo conhecimento. A doutrina dos 3 capítulos de Orígenes lançou dentro do cristianismo escolástico e clerical, até o ano de 552, as bases da doutrina da reencarnação ensinada pelos padres neoplatonistas, dentro da Igreja cristã, tendo como adeptos Plotino, Clemente de Alexandria e outros. Era comum, na antiga Igreja cristã, o entendimento do ensinamento bíblico repassado por Jesus aos seus discípulos, como resposta a uma questão levantada por Nicodemos, um sacerdote judeu conhecido de Jesus, sobre a purificação e o renascimento. Jesus ensinou a Nicodemos que para entrar no reino de Deus era preciso nascer de novo. A Igreja Romana deu outra interpretação a essa assertiva, ligando-a à regeneração pela água do batismo, que é uma outra coisa. O batismo está ligado ao batismo de João nas águas do Rio Jordão e tinha a atenção voltada ao arrependimento pelo pecador. Os teólogos cristãos ligaram o batismo de João ao arrependimento dos cristãos pelos pecados dos homens redimidos na cruz, pelo sofrimento de Jesus. Na posição do cristianismo escolástico e clerical, o sacrifício de Jesus na cruz é que salvou e salva de todos os pecados o ser humano, inclusive do pecado original. A doutrina espírita quebrou esse vínculo interpretativo ensinando que o nascer de novo representa a volta do espírito ao processo físico de evolução espiritual na linha do pensamento originista dentro da sua doutrina dos 3 capítulos. Se um dia a Congregação pela Doutrina da Fé, da mais alta corte do Vaticano que define os caminhos da fé cristã, reexplicar e desanatematizar a doutrina dos 3 capítulos, reconhecendo o erro cometido anteriormente pelo Sínodo de Bispos, o cristianismo escolástico e clerical colocará novamente nos trilhos esse capítulo propositadamente retirado por interesse político do imperador romano Justiniano. Essa crença, se acrescentada à fé cristã pela retificação e aceitação da doutrina de Orígenes, possibilitaria a atualização da teologia, pois existem milhões de católicos em todo o mundo, que frequentam a Igreja, comungam e confessam, com essa convicção no coração, embora para muitos, seja inconfessável, razão pela qual, grande parte dos católicos apostólicos romanos também frequenta centros espíritas. Esse audiolivro continua na parte 3 disponível na nossa playlist. Conheça os conteúdos do nosso blog acessando www.filosofiacristicista.com.br. Nosso canal no YouTube, Ordem Cristicista. Se quiser adquirir esse livro físico, está disponível para a venda na Amazon, cujo link está disponível em nosso site na descrição desse vídeo.